Neste vídeo, irei resolver a questão 3.32 do capítulo 3 do livro Estatística Aplicada à Economia e Administração. Tem o seguinte enunciado. Com referência à tabela 2.15, determinar o rendimento típico obtido em termos de média, mediana e móvel. Bem, então vamos resolver aqui a letra A, que é a média. A tabela 2.15 naturalmente se encontra no capítulo 2 desse referido livro. Ele representa uma tabela das milhas por galão. Aqui você pode observar os limites inferiores e os limites superiores da tabela, aqui como suas respectivas frequências, totalizando 25 observações. Bem, as classes, como vocês sabem, ela representa uma faixa de valores. Então eu estou dizendo aqui que 3 observações foram feitas, são valores que estão entre 14 e 15,9. Da mesma maneira, essa classe aqui que pode ser agrupado valores que variam de 16 a 17,9. Nesse exercício aqui teve 5 observações e assim sucessivamente. Para a gente determinar a média, nós vamos precisar terminar de completar essa tabela, como por exemplo calculando aqui a fronteira inferior, a fronteira superior e o ponto médio da classe, assim como essa multiplicação que já vou explicar. E para a gente poder resolver a letra B e a letra C, a gente também vai terminar de completar essa tabela, essa coluna aqui. Bem, se vocês observarem aqui, quando eu vou de um limite superior da primeira classe para o limite inferior da segunda classe, eu tenho uma diferença entre esses valores, não é contínuo. Então, se você pegar sua calculadora e digitar 16 menos 15,9, você vai observar que tem uma diferença ali de 0,1. Então, como é que eu vou calcular minhas fronteiras? Eu vou pegar esse 0,1 e vou dividir por 2. Então, isso aqui vai dar 0,05. Então, eu vou distribuir essa diferença entre os limites, a metade dela para a minha fronteira inferior e a outra metade para a minha fronteira superior. Então, como é que eu vou calcular essa primeira fronteira inferior? Eu vou pegar meu limite inferior menos a metade da diferença, ou seja, menos 0,05. Então, você vai observar que isso aqui vai dar 13,95. Bem, como é que eu vou calcular minha primeira fronteira superior? Vou usar a mesma ideia, só que em vez de subtrair, eu vou somar. Então eu vou pegar 15,9 mais 0,05 e aí naturalmente isso vai dar 15,95. Se nós olharmos agora essas classes na horizontal, nós vamos observar que as classes estão aumentando de 2 em 2 unidades, cada limite. Ou seja, a amplitude da classe ela é de 2 unidades. Sendo assim, se aqui é 13,95, naturalmente, aumentando em 2 unidades, isso aqui vai vir para 15,95. E aí, para completar aqui a coluna, eu vou arrastar aqui, e aí, naturalmente, ela completa para mim até chegar à última fronteira inferior, no valor de 23,95. A mesma ideia aqui, aumentando em 2 unidades, então isso aqui vai ser 17,95. E aí, para completar aqui a coluna, eu vou clicar e arrastar aqui, e chegando a 25,95, a última fronteira superior. Agora, para que servem essas fronteiras? Agora tem uma nova interpretação para cada classe. A primeira classe são valores que podem ser agrupados que vão de 13,95 a 15,95. No exercício teve 3 observações. Assim como a segunda classe são quaisquer valores que variam entre 15,95 e 17,95. Bem, para dar prosseguimento aqui no cálculo da média, nós vamos ter que calcular o ponto médio da classe. Para que serve o ponto médio? Você observe aqui que teve 3 observações dessa classe, mas você não sabe exatamente quem são esses 3 valores. Observe que a média, como é que se calcula a média? É somar todos os valores que você tem e dividir pela quantidade. Você sabe que você tem 3 valores, mas quem são esses 3 valores? Você não sabe mais. Quando você agrupa os dados, você perde os valores originais. Então, a maneira de nós termos uma representação dessa classe é calculando o ponto médio dela. E como é que a gente calcula o ponto médio de uma classe? Você vai pegar a fronteira inferior, vai somar com a fronteira superior. Como é média, você está pegando 2 valores, então você vai somar e dividir por 2. E aí vai dar 14,95. Agora, ou você vai somando isso aqui de 2 unidades, para facilitar aqui agilizar a minha vida, eu vou clicar aqui e arrastar, que já calculou naturalmente todos os pontos médios, sendo o último ponto médio da classe 24,95.
Bem, então, o que eu estou dizendo aqui, por exemplo, que essa primeira classe vai ter o valor que vai ser representado por quem? 14,95. Mas quantas vezes essa classe teve observações? Teve 3 vezes. Então, essa coluna aqui agora vem fazer uma soma de todos esses 3 valores. No caso aqui, está sendo representada a classe por quem? 14,95. Então, se eu vou fazer uma soma de 3 valores iguais, isso é a mesma coisa que eu pegar este 3 e multiplicar por esse ponto médio. Então, aqui totalizando 44,85. E eu vou fazer aqui a mesma coisa para todas as outras classes. Então, cada ponto médio vai ser multiplicado pela quantidade de vezes que ela for observada, ou seja, pela sua frequência. Bem, se vocês olharem aqui a fórmula da média, o que a média diz? Né? Que ela é um somatório de fxc dividido pelo somatório de f. Fxc é essa coluna aqui que nós acabamos de calcular. Frequência vezes ponto médio. Está faltando fazer o quê? A soma. Então, nós vamos somar esses valores. A gente vê aqui quanto que vai dar. Somando isso aqui, nós vamos encontrar 473,75. E quem que é esse somatório de f? É o somatório das observações, ou seja, aqui já foi dado é 25. Então, como é que vai ser a média? Então, a média, vou digitar aqui, a média vai ser igual somatório de fxc, vou botar o igual aqui, vai ser o somatório de fxc dividido por quem? Pelo total de dados, ou seja, 25, totalizando assim 18,95. Então eu vou deixar aqui destacar para vocês observarem quem são os valores que eu estou dividindo. Então eu estou dividindo 473,75 por 25. Então essa aqui é a média aritmética desta tabela aqui. Para complementar a resolução dos outros exercícios, nós já vamos completar essa coluna aqui. Quem que é essa coluna? Se observar pela legenda aqui, ela é a frequência acumulada. E o que é a frequência acumulada? Quando você está aqui na primeira classe, observe que você teve apenas 3 observações. Quando você acumula as observações até chegar na segunda classe, você observa agora que você pega o que você tinha anteriormente, que era 3, mais o que você tem agora nessa classe, ou seja, totalizando assim 8 observações. Então você vai somando a frequência que você tem com o que você está acabando de ganhar quando você chega na próxima classe. Então agora vai ser 8 mais 10, ou seja, 18. Agora você acumulou mais uma frequência de classe, então 18 mais 4, 22. Acumulou mais uma frequência, 22 mais 2, 24. E aí a última classe que tem um de frequência, então fechou em 25. Observe que sempre quando você fazer o último resultado da frequência acumulada, naturalmente tem que ser tem que dar o mesmo valor da soma de todas as frequências. Essa coluna aqui vai ser importante agora para o cálculo do item B e do item C. Mas lembrando que a média aqui então foi calculada e deu 18,95.